Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Há quanto tempo, que nós nos encontramos? Uma semana, praticamente, quase uma semana, né? Tá inteirando uma semana hoje, se eu não me engano. Eu queria pedir perdão para vocês por essa ausência aí. Nós tivemos um momento de festa na nossa família, um momento de glória, né? Onde nós sepultamos o meu sogro, porque ele se encontrou com o Senhor. Então nós tivemos um momento de comemoração, porque mais um da nossa família foi salvo, né? Mais um da nossa família aguarda o dia do retorno do Senhor. Nós estamos aqui hoje para falar sobre uma nova série para vocês, uma série que o título dela é Arrependimento, né? Arrependimento é um processo, um momento de vida muito importante, onde nós tomamos consciência do que é necessário para acessar a graça de Deus, o que é necessário para aproveitarmos essa graça de Deus. Então, inicialmente vamos falar o que é a graça de Deus, né? A graça de Deus, todo mundo decora, todo mundo sabe que é um favor não merecido, né? Deus nos presta um favor que nós não merecemos, nós não fizemos por merecer, né? Mas o que seria isso, né? O que seria isso? Isso seria um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas. Um dos favores prestados por Deus foi nos enviar o seu Filho unigênito, para que ele nos mostrasse a verdade da vida, a verdade do reino dos céus, e se sacrificasse por nós, para nos livrar completamente dos nossos males, dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, e pudéssemos acessar essa graça que é a salvação. Porque a salvação ela tem 3 estágios. Ela tem o estágio inicial, que é exatamente esse estágio onde a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nos arrependemos de todos os nossos maus caminhos. Porque Ele já pagou o preço por isso. Nós só temos que reconhecê-lo como único e suficiente Salvador e nos arrepender de coração, né? Por que de coração? Porque Deus sabe tudo que está no nosso coração antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós professarmos. Então não adianta você falar da boca para fora, eu me arrependo, e no fundo você não se arrepende de tudo. Você gostou daquele momento de prazer, aquele momento de bebedeira, aquele momento que você fez coisas erradas, guarda aquilo como uma boa lembrança. Você não se arrependeu de ter traído a sua esposa, de ter traído o seu marido. Você não se arrependeu de ter brigado com o seu pai, desonrado o seu pai, ter feito alguma coisa que o seu pai ensinou que era errado. Então, se você não se arrepende de coração, nada disso faz diferença. Não adianta você falar da boca para fora se o seu coração permanece duro, enrijecido, permanece com lembranças daqueles momentos que você teve prazer quando estava pecando, quando estava andando pelos caminhos tortos da vida. Então, o arrependimento é quando de coração você realmente quer se desfazer de tudo aquilo que você já fez e que você enxergou através do momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, que era errado. E você se arrepende de tudo aquilo. E você fala: Senhor, eu quero me livrar de tudo isso, eu quero ser uma nova pessoa. Na igreja, esse momento que você simboliza isso, ele é marcado pelo batismo nas águas. O símbolo do batismo nas águas é exatamente o símbolo do arrependimento, onde você é lavado
pelas águas de todo o seu pecado. A bem da verdade, isso é apenas um símbolo. E muitas pessoas vão lá e fazem isso, mas depois continuam pecando. Mas a gente fala muito do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é aquele quando você começa a ter uma intimidade tão grande com o Senhor, que você segue as pisaduras de Cristo, que você segue a frutificação do Espírito Santo em você. E você recebe o dom do Espírito. Mas para tudo isso nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Lembrem-se, o Filho unigênito se fez carne, se despiu da sua glória, recebeu todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todos os nossos maus caminhos, e sem glória nenhuma, porque ele estava humano. Como ele mesmo diz: por que me abandonastes, Pai? Porque para ele a dor não era carregar o nosso pecado, não era carregar as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldades. A dor era não estar na presença do Pai. A dor era não sentir a presença do Pai, era se despir daquela glória e se fazer humano, e sentir por um momento que o Pai não estava ali, quando na verdade estava. Mas por aquele momento que ele foi 100% humano e deixou a sua glória de lado por nós, e sofreu e perdeu todo o seu sangue, toda a sua água do corpo, e secou naquele madeiro por nós, ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu triste por não estar na presença do Pai. E naquele momento, ele fez isso para que nós tivéssemos acesso a essa verdade, que nós tivéssemos acesso a esse amor, a essa graça não merecida do Pai, de dar seu Filho unigênito em sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ser reenxertados na videira e pudéssemos voltar a fazer parte da família celestial. E a Bíblia diz isso, dizendo que a partir daquele momento nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo, co-herdeiros dos céus, co-herdeiros do reino de Deus, e que ele deixou de ser unigênito para ser primogênito de muitos. E essa é a graça não merecida. Esse reestabelecimento como filhos na família do Pai e na família de Cristo. E para completar, ele ainda nos deixou o Espírito Santo, para que ele vivesse em nós até o dia da volta do Senhor. Essa é a graça não merecida. E isso tudo você recebe a partir do momento que você crê nele como o único e suficiente Salvador e se arrepende de todos os seus maus caminhos. Essa é apenas uma introdução, irmãos. Nós temos muita coisa para ver nessas 5 lives. Muita coisa para ver. Mas vamos lá, vamos começar, né? Um dos maiores exemplos de arrependimento que nós temos na Bíblia é o de Davi. Davi, se a gente gosta muito de ler os Salmos, né, que muitos deles foram escritos por Davi, e ali a gente vê momentos de oração, de arrependimento, de contrição de Davi, né? Ele é considerado um dos maiores exemplos de arrependimento porque o coração de Davi é um coração contrito,
tempo todo, arrependido por vários salmos que ele escreveu, né, de sua autoria. E um deles, um dos mais conhecidos, é o Salmo 51. Quando ele se arrepende de um pecado grave, né, de adultério, né, com Batseba. Né. Eu vou ler esse salmo para vocês na versão NVI. Tá? Salmo 51, versículos 1 a 19. Ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O Salmo 51 é o clamor de Davi a Deus por arrependimento com o padrão do pecado que ele se envolveu na transgressão com Batseba. A gente pode quase imaginar Davi de joelhos, clamando a Deus, no alto de seus pulmões, pedindo a ele para lavar os seus pecados. Esse salmo também ele oferece uma visão de que o arrependimento deve ser semelhante ao exposto nessa passagem em nossas vidas. Porque eu me emociono quando eu leio esse salmo? Porque a minha oração diária de misericórdia, de pedido de perdão a Deus, é bem semelhante a essa. Assim eu me dirijo a Deus todos os dias, em arrependimento pelas maldades que eu às vezes profiro contra um irmão sem ver, pela minha natureza humana. Muita gente fala natureza adâmica. A gente precisa parar com isso. Adão foi o pecado original e nem foi ele que pecou primeiro.
Foi a Eva que pecou primeiro e deu a fruta para ele. Sim, e por que ele pecou com ela? Porque eles eram uma única carne e não tinha como um só pecar. Assim como todo marido peca junto com a sua esposa e sua esposa peca junto com o seu marido. Não existe isso. Mas nós não pecamos por conta da natureza adâmica, porque a natureza de Adão era ser filho de Deus. A natureza de Adão não era ser pecador. Adão foi criado para ser filho de Deus. Deus criou o Éden para cultivar Adão, para ensinar a Adão como ser Deus. E assim ele começou, fez Adão dar nome às criaturas. Ele trazia as criaturas que criava para Adão dar nome. Até a esposa dele, ele que deu o nome. Deus ensinava Adão a ser filho, a ser como Deus, a governar as criaturas, a governar tudo que era criado. E sim, o que ele cometeu de erro? Qual foi o pecado original? Foi ser enganado? Não, foi desobedecer. O pecado original é a desobediência. E por que nós pecamos? Porque também desobedecemos a Deus. Porque também não seguimos o que está escrito na palavra, que está escrito na verdade. Está tudo escrito ali para nos ensinar. E quando nós desobedecemos, lá está escrito: não deve proferir maldades contra o seu irmão. E aí você todo dia fala mal de um irmão e de outro. Assim, por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando exatamente sobre isso. Nas minhas orações, a primeira coisa que eu faço é me arrepender das maldades que eu digo no dia a dia. Sim, mesmo sendo pastor, muitas vezes a gente faz isso. A gente pode até aprender a não fazer isso com os irmãos lá fora, mas às vezes a gente acaba fazendo com a própria esposa ou com um filho, ou até consigo mesmo. Fala assim: puxa, mas que coisa que eu fiz, que M. Será que eu não penso? Eu estou proferindo maldade contra mim mesmo. E quando eu peco contra mim ou contra o meu irmão, eu peco contra Deus. Assim também está escrito na Bíblia. Então todos os dias eu me dirijo a Deus para confessar as minhas maldades, os meus maus caminhos, os meus erros e muitos pecados. Por isso eu me emociono com essa oração, com esse salmo. Primeiro, Davi reconhece o seu pecado. Em seguida, ele pede perdão por esse pecado. E então ele pede a Deus para que o renove. E finalmente, ele pede a Deus para ajudar a usar esse pecado para ensinar aqueles que estão envolvidos no pecado e com necessidade de arrependimento, testemunho de edificação. Porque a edificação de pecadores é feita com o seu testemunho. Quando você testemunha que também pecou, mostrando aos irmãos que você cometeu algum erro, que você transgrediu a palavra ou a verdade, você dá um testemunho de edificação daquele cristão. Ou mesmo que ele ainda não seja cristão, quando você dá esse testemunho, ele se edifica com o seu testemunho. Só um instante, parece que eu perdi uma conexão do YouTube aqui.
continuar no Facebook, no YouTube eu vou ter que subir depois. Me perdoe. Aqui então, Davi dá um testemunho escrevendo esse salmo que serve para a edificação de outro cristão, assim como eu e você. Esse é um exemplo que eu sigo. Não oro exatamente igual está aí, mas bem semelhante. Porque são com as minhas palavras. E esse testemunho dele serviu para me edificar e deve ter servido para edificar muitos outros. Outro salmo, Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor sempre está perto de quem tem o coração quebrantado. E o espírito abatido pelo quê? Pela transgressão, pelo arrependimento daquela transgressão. E o Senhor sempre está perto de quem se arrepende. Sempre está perto de quem se arrepende. Um outro salmo também, 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Quando nós nos quebrantamos diante dele, nos confessamos e nos entregamos a ele. Em Isaías, capítulo 57, versículo 15, nós temos ali uma verdade. A Bíblia toda é uma verdade, mas é uma verdade que nos edifica. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aí você poderia pensar assim: olha, pastor, mas a gente crê em Jesus, se arrepende dos nossos pecados, porque Jesus se sacrificou por nós, mas Isaías foi bem antes disso. Sim, mas o Senhor fala desde quando ele criou as leis, lá em Levítico, em Deuteronômio, ele fala tudo, que eles deveriam pedir perdão pelos seus pecados. O povo de Deus, as pessoas, o homem, deveria pedir perdão pelos seus pecados, deveria se arrepender dos seus maus caminhos. E aqui ele está exatamente relatando isso num texto de Isaías, do profeta Isaías. O que significa o arrependimento em sua vida? Como poderia seguir o exemplo de arrependimento de Davi para fortalecer seu relacionamento com Deus? Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 11. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9,
temos uma passagem onde Paulo escreve assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Em Isaías, novamente, capítulo 66, versículo 2, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Em Marcos capítulo 1, versículo 4, é relatado assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, preparando o povo para a vinda de Jesus, preparando o povo para aquele que batizaria com o Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos quando o Espírito Santo desce àquele lugar e todas aquelas pessoas começam a falar em línguas estranhas, e alguns imaginam e comentam: será que eles estão embriagados? Será que eles estão embriagados? Mas essa hora da manhã, Pedro retruca. E aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se nessa geração corrompida. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 3 a 12, nós vemos um texto onde Jesus nos mostra como ser feliz. Jesus nos mostra o que nós devemos fazer para ser feliz, para ser felizes. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, esse sacrifício de se entregar a Deus, esse sacrifício de arrependimento, que nos respalda diante do sacrifício que Jesus fez por nós, é que nos traz a salvação inicial, é que nos traz a graça do Senhor. É assim que nós acessamos a graça do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria agora nesse momento de orar por vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a noite de vocês, abençoe o seu adormecer, abençoe os seus sonhos, que Ele dê visões e revelações
sobre os planos que Deus tem para a sua vida. Que Ele abençoe o seu despertar, a sua terça-feira e o restante da sua semana, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja com todos vocês, meus irmãos, agora e sempre. Amém. Uma boa noite e até amanhã no mesmo horário para a nossa segunda live. Forte abraço e a paz do Senhor.